Oliveira. Eu fui chamada ali no prédio administrativo aqui da nossa Igreja Deus e Amor para receber um comunicado da diretoria que eu estou afastada de todas as minhas atividades por um período indeterminado. E eu resolvi voltar aqui ao salão de cultos porque eu não aceito a diretoria continuar agindo da maneira como vem agindo. E de uma maneira tão injusta, porque esse grupo de rebeldes que tem atuado aqui dentro da Igreja Deus e Amor não recebe nenhuma disciplina, não é penalizado de forma alguma, mesmo tendo tantas provas concretas contra eles. Já eu, baseado num vídeo falso, mentiroso, calunioso e difamatório, eles resolveram me afastar das atividades até que eu prove a minha inocência. Eu fiz eles relembrarem que pelas leis do nosso país, quando alguém acusa uma pessoa, esse alguém precisa provar aquilo que disse. E eles estão agindo de uma maneira totalmente inversa, ou seja, estão me condenando ao invés de provar o que estão dizendo a meu respeito. Quem está dizendo essas coisas caluniosas ao meu respeito, nós estamos ainda investigando através de um grupo de advogados que já foram contratados para este fim, para este objetivo. Mas eu resolvi voltar aqui pelo seguinte: eu gostaria de reunir membros da nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor, a partir desse horário agora, às 17 horas e 45 minutos, para nós procedermos a uma nova eleição, ou seja, escolhermos homens de Deus verdadeiros, mulheres de Deus tementes ao Senhor de verdade, para ocuparem o cargo da diretoria. Porque essa diretoria que está atualmente em tarefa, em atividade, é uma diretoria com muitas pessoas ali dentro, infelizmente, é triste dizer, mas é uma realidade, corruptos, que se vendem, alguns deles, inclusive, estão em conchavos com a maçonaria. O sangue de Jesus tem poder. Exatamente. Vejam que Deus tem alertado a muitas pessoas a respeito disso. No entanto, a diretoria continua agindo de maneira totalmente injusta, totalmente imprópria e não condizente com homens de Deus e mulheres tementes ao Senhor. Por isso nós vamos iniciar agora, e eu espero uma grande adesão de membros da Grande São Paulo que venham para cá, para o templo, o salão 2 do Templo da Glória de Deus, para nós procedermos a essa votação. Aqueles que não almejam, só um instante, minha irmã, aqueles que não almejam participar da votação, após nós orarmos aqui a oração da fé, vocês já podem se retirar e vão na paz de Cristo Jesus. Mas aqueles que almejam ficar para ver a Igreja Deus e Amor voltar aos moldes do que era antes, como era no tempo em que o missionário Davi Miranda ainda presidia. Aqueles que almejam ver a Igreja Deus e Amor voltar aos moldes de como era antes, fiquem aqui para participar dessa votação, todos os que são membros da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E eu convoco neste momento todos aqueles da Grande São Paulo, municípios vizinhos à Grande São Paulo, que venham para cá também, para o Salão 2 do Templo da Glória de Deus, para nós procedermos a esta votação. Porque ninguém, meus irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, está acreditando naquele vídeo.
somente a diretoria. Por quê? Por causa da corrupção ali dentro, por causa do conchavo com a maçonaria. Eles querem destruir a Igreja Pentecostal Deus e Amor. E eu tenho sido o obstáculo para eles realizarem isso. Eles querem mudar totalmente o padrão que a Igreja Pentecostal Deus e Amor tem há 60 anos de apregoar o Evangelho, orar e falar a verdade de Cristo Jesus, repreendendo o pecado, o modernismo pecaminoso e toda sorte de vaidade, seja ela vaidade física da aparência, como também a vaidade mental, intelectual e do interior da pessoa, do coração vaidoso. Por isso, neste momento, mais uma vez eu digo, nós vamos iniciar aqui uma votação e só vai participar os membros da Igreja Pentecostal Deus e Amor, para podermos votar a respeito disso. Quem deseja que a diretoria seja trocada, a partir de hoje nós vamos escolher por aclamação, ou seja, os que concordarem vão ficar de pé e os que não concordarem vão permanecer sentados. Por isso eu estou dizendo que todos aqueles que almejam participar dessa votação, que vai começar agora, venham para cá o mais rápido possível. Venham para o Salão 2 do Templo da Glória de Deus, para que possamos proceder a esta votação, porque não dá mais para suportar as atitudes piores que atitudes de um ímpio que a diretoria vem tomando. Líderes deste grupo rebelde que tem se levantado contra a doutrina da verdade do Evangelho de Cristo Jesus, estão andando de maneira perniciosa e arrastando jovens atrás deles para agirem da mesma forma, da mesma maneira. E nós não podemos permitir isso de forma alguma, porque eu me lembro muito bem o missionário Davi Miranda, por diversas vezes dizendo nas transmissões: depois que eu partir, não deixem o mundanismo pecaminoso entrar na Igreja Deus e Amor. Portanto, lutando por isso, nós estamos apenas cuidando, honrando e levando avante o legado do nosso missionário Davi Miranda. Deus é testemunha, meus irmãos e minhas irmãs, de quanto eu protelei este momento. Ou seja, eu não gostaria de chegar a este momento, eu não queria chegar a este momento em que estou agora, convocando os membros da Igreja Deus e Amor, aqueles que amam a verdade do Evangelho, que querem ver a Igreja Pentecostal Deus é Amor voltando a ser aquela igreja que era nos tempos em que o nosso saudoso missionário Davi Miranda era vivo e presidia. Este grupo de rebeldes, se fosse na época dele, já teria sido excluído da igreja há muito tempo. Mas a diretoria, com alguns membros ali dentro, corruptos, se deixam manipular por este líder do grupo rebelde, com o aval, infelizmente, da minha irmã Débora Oliveira de Miranda Almeida, que dá todo o respaldo para que o seu filho, Davi Oliveira de Miranda Almeida, continue agindo da maneira como vem agindo. Vocês sabem que a diretoria se pronunciou através da minha mãe, a presidente Ereni Miranda, a respeito da situação em que os rebeldes estavam se conduzindo. Porém, ele foi junto com a esposa dele e se indispôs publicamente contra isso. Se indispôs dizendo publicamente que era contra tudo o que a nossa presidente Ereni Miranda havia falado
por ordem do próprio Deus. E o Senhor se agradou daquela atitude dela. O Senhor se agradou da atitude dela se posicionando contra os rebeldes que fazem e desfazem dentro da igreja Deus é Amor. Mas ele e a esposa se colocaram publicamente contra e não foram disciplinados por isso, porque o pai dele... Todos de pé em oração, por favor. Ninguém vai ficar, ninguém. O culto está encerrado. Vamos fazer oração com a fé. O culto está encerrado. Eu sou o presidente executivo da igreja. Eu tenho tudo para fazer. Está acontecendo aqui um ato de rebelião. Oremos a Deus. Grande Deus, eterno, maravilhoso Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, aqui estamos, Senhor, na tua presença. Nós estamos com você, Emanuel. O Senhor está com você, Emanuel. O Senhor me deu um sonho ano passado que a Léa Débora tinha vendido a igreja. Nós não aceitamos. Tenha todas nós em nome de Jesus. Amém. Nós estamos com Vamos juntos, Leia! Apoiando o mundanismo, nós estamos com o celular. Nós estamos com você, tá? Olha, chama aquele teus irmãos pra cá, os homens. A mulher não. A mulher sai. A Débora sai. Nós estamos aguardando que todos aqueles que são membros da nossa igreja pentecostal Deus é Amor venham para o salão 2, venham para o salão 2 da igreja pentecostal Deus é Amor para participarem da nova eleição da diretoria, porque é o povo quem decide, segundo o estatuto da nossa igreja pentecostal Deus é Amor. Pastor, eu acho melhor você não fica não, dá para representar, se é para então vai. Vocês que são membros da igreja pentecostal Deus é Amor, que querem participar desta votação, dirijam-se agora urgentemente para o salão 2 da igreja pentecostal Deus é Amor, sede mundial, para que possamos proceder à votação para novos membros da diretoria da nossa igreja pentecostal Deus é Amor. É claro, somente aqueles que almejam ver a igreja pentecostal Deus é Amor voltar a ser o que era antes, na época em que o nosso missionário Davi Miranda ainda era vivo e presidia a diretoria desta igreja. Se Deus revelou para ele que deveria ser daquela forma, quem somos nós, acima de Deus por acaso, para decidir que não vai ser mais da maneira como Ele implantou todas as coisas? Não, não somos ninguém, não somos nada diante daquilo que o Senhor falou, diante daquilo que o Senhor colocou para o seu servo, o nosso missionário Davi Miranda.
E pelo fato de alguns membros da diretoria estarem envolvidos com a maçonaria, os maçons começaram a ditar regras para a Igreja Deus e Amor sobre a maneira como eles tinham que se conduzir. É por isso que o jovem recém-casado e recém-pai, há poucos instantes, Davi Oliveira de Miranda Almeida, tem feito da casa do Senhor um antro de profanação, junto com a sua esposa, Karina Almeida, que é advogada, e ela sabe muito bem que ambos estão totalmente contra o estatuto da Igreja Pentecostal Deus e Amor. No entanto, nem ele, nem ela são disciplinados, porque a mãe dele, Débora Oliveira de Miranda Almeida, tem dado o respaldo, manipulando os demais membros da diretoria para não disciplinarem o seu filhinho querido. Ele ia ser disciplinado quando publicamente se colocou contra o pronunciamento da nossa presidente e da diretoria com relação ao que vinha acontecendo. Os irmãos e as irmãs estão aqui gritando e dizendo que a igreja está do meu lado. Eu não quero que a igreja fique do meu lado. Eu quero que a igreja fique do lado de Deus, para preservar o legado do nosso missionário Davi Miranda. Mas como eu estava dizendo, conforme eu estava dizendo, eles não foram disciplinados, mesmo tendo se colocado publicamente, através de um pronunciamento, que o Davizinho, que é chamado de Davizinho por muitas pessoas, mas o nome real dele é Davi Oliveira de Miranda Almeida. Ele se colocou publicamente contra, através de um vídeo nas redes sociais dele, se colocou publicamente contra a diretoria e a nossa presidente da Igreja Pentecostal Deus e Amor. E, no entanto, não foi disciplinado, porque o seu pai, Lourival de Almeida, pediu clemência, dizendo: tenham piedade da alma do meu filho. No entanto, quando resolveram me disciplinar, baseados num vídeo falso, cuja voz não passou pela perícia, eles resolveram me afastar da direção e da atividade de todas as coisas na Igreja Deus e Amor. Por quê? Porque eu não tenho o respaldo de Débora Oliveira de Miranda Almeida. Eu não tenho o respaldo de Lourival de Almeida. Eu não tenho o respaldo de Roberto Marena, presidente executivo na diretoria da Igreja Deus e Amor. Respaldo de praticamente nenhum dos membros da diretoria, mas o Senhor me enche de coragem para vir agora a público convocar todos aqueles que querem que a Igreja Pentecostal Deus e Amor retorne a ser, volte a ser a mesma igreja que era antes, quando o nosso missionário Davi Miranda estava vivo e dirigia esta igreja, segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. Todos vocês que almejam ver a Igreja Pentecostal Deus e Amor voltar a ser o que era antes, se dirijam com urgência agora para o Salão 2 do Templo da Glória de Deus, para nós procedermos a uma nova eleição da diretoria da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Eu aguardo por todos vocês aqui. Comigo estão vários irmãos e muitas irmãs, membros da nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor, aguardando para iniciarmos a votação
da nova diretoria da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Se dirijam para cá, todos vocês, membros da Igreja Pentecostal Deus é Amor. E eu só estou chamando membros. Eu não estou chamando pastores, eu não estou chamando pastores prebendados, dirigentes de igrejas, não, estes não. Eu não estou chamando pastores prebendados, porque se vocês virem, vocês vão sofrer retaliação da diretoria, porque é assim que eles agem. Haja visto o que foi feito com o pastor Divino Américo, que se posicionou contra as decisões que a diretoria vem tomando de forma injusta e pior que os infiéis, pior que os ímpios. E ele foi sumariamente cortado, teve a sua prebenda suspensa. A pressão sobre ele foi tão grande que ele não suportou e preferiu entregar a prebenda para ter liberdade de apregoar a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. E como ele, eu posso apregoar esta verdade com toda a liberdade, porque eu não recebo 1 centavo sequer da Igreja Deus é Amor. Eu não sou prebendada, eu não sou assalariada, eu não recebo nenhum pagamento por parte da Igreja Deus é Amor. Nunca recebi, nunca precisei. Porque o meu pai, com a sabedoria que Deus deu a ele, conseguiu formar uma maneira de proteger a sua família após a sua partida. Eu louvo a Deus, porque o meu pai, sendo um homem fiel, temente ao Senhor, ele dava não somente o dízimo, mas também o dízimo do dízimo. E o Senhor abençoou a vida dele de uma tal forma que hoje nós estamos amparados, porque a sabedoria que Deus deu a ele permitiu que toda a família agora ficasse amparada. Porém, as atitudes nefastas da diretoria com relação à Igreja Pentecostal Deus e Amor, porque alguns membros ali dentro da diretoria são corruptos e estão de conchavo com a maçonaria. Se você ainda crê nas revelações do Espírito Santo de Deus, acredite nisso que eu estou falando. Existem alguns membros, tanto da liderança do Regenere, como também da liderança da Igreja Deus e Amor, envolvidos com a maçonaria. Por isso estão se vendendo, para deixar de pregar a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. E eu estou aqui com toda a coragem, com ousadia dada por Deus, conclamando: venham, venham, membros da Igreja Pentecostal Deus é Amor, venham para esta votação, agora, aqui, no Templo da Glória de Deus, sede mundial da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Venham para o Salão 2 do Templo da Glória de Deus e nós vamos proceder a esta votação para que possamos trocar os membros da diretoria da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Se você almeja ver a Igreja Deus é Amor, não só aqui na Grande São Paulo, mas em todo o Brasil, voltando a ser o que era antes, aquela igreja de poder, aquela igreja que expulsava e Satanás rolava por terra, e as pessoas possessas de demônio eram libertas pelo poder do nosso Deus Jeová. Como é que isso vai acontecer nos dias atuais? Se estes certos membros da diretoria, de conchavo com mundanismo, apoiando e dando o respaldo a tudo que Davi Oliveira de Miranda Almeida coloca, eles estão manipulados. Alguns membros da diretoria
manipulados como marionete na mão de Davi Oliveira de Miranda Almeida, que só não foi disciplinado até agora porque tem todo o respaldo de sua mãe, Débora Oliveira de Miranda Almeida, e tem todo o respaldo do seu pai, Lourival de Almeida, mas não tem respaldo do crente salvo em Cristo Jesus. E nós estamos aqui para fazer valer a nossa voz. A diretoria acabou de mandar chamar a polícia. Nós não vamos sair daqui. Vão querer me levar presa para a delegacia. Mas eu não vou, porque pelo estatuto da Igreja Pentecostal Deus é Amor, eu, como membro da igreja, posso sim convocar uma Assembleia Geral. E é isso que eu estou fazendo. Eu sou membro desta igreja. E como membro, eu posso convocar uma Assembleia Geral. A lei do nosso país me dá esse respaldo. E é isso que eu estou fazendo aqui neste momento. Ainda que a polícia chegue, não poderá me levar presa. Porque eu estou dentro da lei, segundo o estatuto da nossa igreja pentecostal Deus é Amor, convocando esta Assembleia Geral. Portanto, vocês que são membros da nossa igreja, que não temem o homem, que não tem medo de diretoria, nem de polícia, nem do que quer que seja, venham para cá, porque nós vamos sim proceder a essa votação para trocarmos membros da diretoria, estabelecendo uma diretoria nova que tenha guiado, ou seja, tenha revelações de Deus, que tenha temor a Deus, que não sejam corruptos e não se vendam para serem manipulados por Davi Oliveira de Miranda Almeida, respaldado por sua mãe, Débora Oliveira de Miranda Almeida. Então venham para cá, pelo estatuto da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Eu sei que eu posso sim, como membro desta igreja, convocar esta Assembleia Geral. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Venham, membros da nossa igreja, de toda a grande São Paulo, venham para cá, agora, para o Salão 2 do Templo da Glória de Deus, para nós procedermos a uma votação e eleger novos membros para a nossa diretoria da Igreja Pentecostal Deus é Amor. E eu não estou aqui fazendo rebelião, como o presidente executivo Roberto Marena tentou me acusar aqui agora. Não estou fazendo nenhuma rebelião. Rebelião é quando você planeja tudo na surdina, coopta pessoas, forma um grupo clandestino para depois tomar de assalto. Eu não fiz isso. Podem ver, não há um pastor sequer aqui do meu lado. Por quê? Eu pedi, só um instante, minha querida, só um instante. Eu pedi que os pastores prebendados da nossa igreja Deus é Amor se retirassem. Porque a diretoria, com alguns membros corruptos lá dentro, tem por hábito fazer represália contra pastores prebendados.
toda vez que os pastores estão do lado da verdade e não apoiam as decisões da diretoria, seja o que for, a diretoria tem por hábito armar e levantar atitudes de represália contra estes pastores prebendados. Mas você, que é dirigente de igreja, que é pastor, diácono, presbítero, cooperador, obreira também, vocês que não são prebendados, venham para cá, venham para o Salão 2 da Igreja Pentecostal Deus e Amor, no Templo da Glória de Deus, Avenida do Estado, 4568. Venham para cá, nós precisamos do maior número possível de pessoas com adesão a esta convocação agora, Assembleia Geral, para nós procedermos a esta votação, para trocarmos alguns membros da diretoria, aqueles que estão vendidos para a corrupção, serão tirados pelos próprios membros da nossa igreja. Não vai ser por político, não vai ser por maçom, não vai ser por nenhum outro grupo. Vai ser única e exclusivamente pelos membros da Igreja Pentecostal Deus é Amor. São os membros, é a vontade dos membros. Nós não vamos sair daqui de forma alguma. Não vamos sair daqui. Eu preciso de carregador, tá acabando a minha bateria. Nós não vamos sair daqui de maneira alguma, enquanto não encerrarmos a votação para eleger novos membros para a diretoria da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Desligaram o som do salão, os microfones, mas não tem problema. Deus tem me dado vigor, força, para eu falar aqui mesmo, na garganta, de viva voz. Se tiver algum obreiro, alguma obreira que possui megafone, ao vir para cá, traga o megafone com você, para que eu continue usando o megafone e sendo ouvida por todos, porque este salão vai lotar. Este Salão 2 vai lotar. E enquanto nós não encerrarmos a votação, nós não sairemos daqui. Porque a diretoria, cujos membros, alguns deles são corruptos, não vão mais pintar e bordar, fazer e desfazer, pisando na memória do nosso saudoso missionário Davi Miranda. O povo está revoltado. É o povo, não sou eu. Eu estou aqui calma, tranquila, e com a minha voz eu consigo acalmá-los. Mas tem uma irmãzinha que teve uma revelação do Senhor, diz ela que foi no ano passado, que a diretoria tinha membros da maçonaria dentro da diretoria. E agora ela está bastante revoltada, porque está externando, ela está conseguindo externar tudo aquilo que ela vinha guardando antes e não podia externar. Por quê? Porque podia sofrer represálias. Tem luz aqui, ó. Vai vir mais pessoas. Eita, o povo não vai deixar. Vai virar um Deus. Nós que pagamos a luz, tem que deixar. O povo não vai deixar. Vai ser um Deus nos acuda. Porque o pastor Marena pegou o microfone e veio aqui, o povo já partiu para cima dele. O povo partiu para cima dele. Eu estou aqui conversando com a minha advogada, por isso eu fiz uma pausa na minha fala. Eles mandaram chamar a polícia para me tirar à força daqui do Salão 2 do Templo da Glória de Deus. Mas
vai ser difícil. Se você que almeja que a Igreja Deus e Amor volte a ser o que era antes, se você estiver aqui conosco para proceder a esta votação, vai ser muito mais fácil de atingirmos, alcançarmos o nosso intento. Então venha você que almeja que a Igreja Deus e Amor volte a ser o que era antes. Venha para nós iniciarmos a votação. Eu vou apresentar opções e nós vamos votar por aclamação, ou seja, os que concordarem com os novos membros da diretoria a serem empossados, então ficarão de pé. E aqueles que não desejarem ficarão sentados. Porém, eu torno a dizer, isso só é possível aos membros da nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor. Começaram a apagar as luzes do salão, percebam? Escreve maior porque eu não consigo ler não, a não ser que traz o meu óculos. Eles mandaram fechar os portões para que nenhum membro da igreja adentre o salão de cultos, aonde nós vamos fazer a votação. Percebam que eles realmente são corruptos. São corruptos. Porque se eles fossem pessoas honestas, que agissem com sinceridade, deixariam o povo entrar e votar e escolher. Mas eles são tão corruptos, estão tão manipulados por Débora Oliveira de Miranda Almeida e também manipulados por Davi Oliveira de Miranda Almeida, com o respaldo do Lourival de Almeida, que nem mesmo a nossa presidente eles obedecem, nem mesmo a ela. Então, nós precisamos tirar esta diretoria com alguns membros corruptos dentro dessa diretoria e proceder à votação para novos membros, para formarmos uma nova diretoria, cujos membros sejam homens de Deus, tementes ao Senhor, que lutem pela salvação das almas e não pelo bem-estar deles. Atenção! Atenção para o que eu vou falar! Assim que eles apagarem todas as luzes, vocês acendam as lanternas do celular, ok? Assim que eles apagarem, acendam as lanternas dos celulares. Assim que eles apagarem todas as luzes, acendam as lanternas do celular. Acendam as lanternas. Alguns membros estão bastante revoltados com a atitude soberba e arrogante. Irmãos, irmãs, entendam uma coisa: a igreja não é da diretoria. Prestem atenção no que eu vou dizer. Prestem atenção. A igreja não é da diretoria. Os membros é que decidem o que vai ser representante. Os membros é que escolhem quem eles querem na diretoria. Na época do missionário Davi Miranda,
Eu estava tomando uns golinhos de água. Olha, eles fecharam os portões dizendo que não vão deixar os membros, olha que absurdo, membros da igreja não podem entrar na igreja porque essa diretoria atual, aonde existem alguns membros corruptos dentro dela, não querem deixar os membros da igreja entrarem na própria igreja, aonde eles dão o seu dízimo, aonde dão a sua oferta, aonde fazem votos com o Senhor. É isso que eu estou dizendo. Essa diretoria, com alguns membros corruptos dentro dela, tendo todo o respaldo de Débora Oliveira de Miranda, manipulados por Davizinho Oliveira de Miranda Almeida, é uma diretoria que tem agido de uma maneira totalmente contrária ao que a palavra de Deus determina. E olha que eles se dizem homens de Deus, eles se dizem pastores do Evangelho. Vejam a atitude deles. É assim que eles estão agindo há anos, não é há meses não. Por quê? Na época do nosso missionário Davi Miranda, a diretoria era mudada de tempos em tempos. De tempos em tempos se trocava a diretoria da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Mas agora, nenhum deles foi trocado desde o ano de 2015, no máximo 2016. É a mesma diretoria desde então. Ou seja, os membros da igreja não têm voz, não têm direito de escolher quem eles querem na diretoria. Por quê? Pararam de fazer a Assembleia Geral de Membros para a eleição de novos diretores. E com isso, eles pintam e bordam, fazem o que bem entendem. Só que eu me cansei. Por quê? A gota foi a minha suspensão de todas as atividades da igreja e da Reviver, até que eu prove a minha inocência. Olha que absurdo! Quem me acusou é que prove que eu sou aquela que eles dizem. Quem acusou é que prove a acusação. Mas eles agiram sumariamente. Será? Eu acho que a polícia não vai vir. Já, o povo vai em cima. Segurança nem tem. Vamos, porque quando o povo estiver na calçada, empurrando os portões, eles vão ser obrigados a vir. Eu estou disposta e eu vim decidida para ficar 24 horas aqui, se for preciso. Se a polícia não me tirar presa, eu não saio. Estava aqui conversando com a minha advogada, falando a respeito da polícia que eles mandaram chamar para me tirarem daqui presa. Se você quer defender a causa do Senhor através da Igreja Pentecostal Deus é Amor, então venha para cá. Os portões estão fechados, mas se vocês ficarem na calçada, o seu voto também será válido. Por quê? Estará na calçada aqueles que concordam que alguns membros da diretoria sejam trocados. Então, se você concorda, venha para cá. Você da Grande São Paulo, você de municípios vizinhos,
que ama a obra de Deus, ama também a obra beneficente e não aguenta mais ver alguns membros corruptos da diretoria dando respaldo para a pouca vergonha de Davi Oliveira de Miranda Almeida, totalmente apoiado por sua mãe, Débora Oliveira de Miranda Almeida, e por Lourival de Almeida, e também por alguns membros da diretoria que são marionetes nas mãos de Davi Oliveira de Miranda Almeida, o tal do Davizinho. Ele tem feito gato e sapato de alguns membros da diretoria. Mas a gente já não se conforma mais com isso. Eu fui sumariamente cortada, afastada de todas as minhas atividades por tempo indeterminado. Por quê? Para que Davi Oliveira de Miranda Almeida consiga o intento dele. E qual é o intento dele? Destruir por completo a Igreja Pentecostal Deus é Amor, porque ele já disse isso em vídeo publicado na internet. Ele já disse que esse povo da Igreja Deus é Amor não é o povo dele. Se nós não somos o povo dele, ele então que vá abrir uma igreja para ele e fazer um povo dele. Por que quer mudar a identidade da nossa igreja? A troco de quê? Não vamos aceitar de jeito nenhum. Não vamos aceitar de jeito nenhum que isto se prolongue por mais um único dia que seja. Não vamos permitir que isso se prolongue por mais um único dia que seja. Tem pessoa aqui querendo falar comigo. Atende aqui, por favor, ali naquela ponta. Nós não vamos permitir que isso se perpetue para outras cidades e outros estados. Amém, meu irmão. Esse irmãozinho veio me dizer. Esse irmãozinho ali veio me dizer, não abra mão do que é teu, não. Glória a Deus. Irmãos, na verdade é que eu não me vejo dona dessa igreja. Tanto é que as opções de novos membros da diretoria, que eu vou colocar aqui na hora da votação, nenhum deles, nenhum dos cargos, nenhuma das posições consta o meu nome. Nenhum deles. Eu não almejo ser diretora, vice-presidente, secretária, seja o que for, da igreja. Eu não almejo isso. Eu só almejo que a Igreja Pentecostal Deus é Amor não seja destruída pelo grupo rebelde aqui de dentro, liderada por Davi Oliveira de Miranda Almeida, que quer destruir a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Eu não vou permitir. Se a mãe dele, Débora Oliveira de Miranda Almeida, acoita isso, eu fico com vergonha de chamá-la de irmã. Porque não foi isso que ela aprendeu do nosso pai. O meu saudoso paizinho nos ensinou a verdade do evangelho. Mas esta que eu tenho vergonha de chamar de minha irmã, esta Débora Oliveira de Miranda Almeida, ela cospe na memória do meu paizinho. Essa é a verdade. Ela cospe na memória do meu paizinho. Porque ela age de maneira totalmente inversa, contrária ao que o meu saudoso paizinho, missionário Davi Miranda, nos ensinou. Como líder, fundador da Igreja Pentecostal Deus é Amor, ele ensinou a mim, ensinou aos meus irmãos e a ela também,
que eu me recuso a partir de hoje de chamar de irmã, porque a minha irmã e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do nosso Pai que está nos céus. Esta é a verdade. Jesus já disse isso em sua palavra. Jesus afirmou dizendo: meus irmãos, minha mãe, minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do nosso Pai que está no céu. Por isso, eu considero minhas irmãs estas que estão aqui. Meus irmãos, estes que estão aqui, não os membros corruptos da diretoria. Eu não vou dizer 100% da diretoria corrupta, não. Não, eu seria injusta. E injustiça é assunto deles. Eles é que praticam a injustiça, eu não. Eu procuro, com todas as minhas forças, sempre praticar a justiça, todo o tempo, de acordo com aquilo que Deus me permite fazer. O Senhor é testemunha de que eu nunca desrespeitei essa diretoria, nunca vim a público falar o que eu estou falando agora, nunca. Porque eu respeitava como diretoria da Igreja Deus e Amor. Mas depois do que eles fizeram hoje, me afastando de todas as atividades, baseados num vídeo falso, forjado pelo grupo rebelde, liderado por Davi Oliveira de Miranda Almeida, e eles vieram me afastar de todas as atividades, isso foi a gota. Eu fiquei indignada mesmo. Fiquei indignada, porque pela lei do nosso país, quem me acusa tem que provar aquilo do que está me acusando. Só lançar na internet e aquilo valer a ponto de eu ser disciplinada, não aceito de jeito nenhum. E aqui eu vou ficar até o final da votação. Você que é membro da igreja, venha para cá. Não tema represália, não tema. Se você temer represália do seu pastor, do seu dirigente, e for tirado da comunhão, a diretoria vai ficar com quem? Com 8 membros? 80 membros? É isso? A diretoria vai ficar com meia dúzia de membros? Eles não vão excluir vocês, não tenham medo disso. Venham para cá, vamos proceder a uma votação de modo legal e em paz. Eu gostaria que os que são contratados da Reviver se posicionassem aqui, por favor, porque eles estão todos vindo para cá para tomarem o altar de assalto. Então, os que são da Reviver, por favor, venham para cá. Paulo Martins, se quiser vir, por favor. Sueli Jaqueline, Anacleto, porque eles estão todos vindo para cá para tomar o altar de assalto e me arrancarem daqui. Só que o povo não é bobo e não vai permitir isso. Eu estou observando. Se posicionem aqui, por favor, porque eu já estou livrando e protegendo pastores prebendados. Por quê? Porque os pastores prebendados iriam sofrer represália da diretoria. Eu sei como é que funciona isso. A prova são os pastores que já foram cortados por não concordarem com os desmandos da diretoria da Igreja Deus e Amor. A prova está aí. Muita gente sabe. Não estou inventando nada aqui. Não estou inventando nada. Muita gente sabe disso e concorda com o que eu estou dizendo. Que a diretoria levanta e arma represália contra todos aqueles obreiros prebendados que não apoiam as decisões desonrosas e ímpias que a diretoria tem tomado. E por não concordarem, a diretoria arma represália contra estes obreiros, contra estes pastores. Pressionam tanto,
fazem tanta pressão, tanta ameaça velada, que esses pastores não resistem e acabam entregando a prebenda. E a diretoria fica como o bonzinho da história. Não, nós não cortamos ninguém. Falsos, mentirosos, filhos do diabo, escravos de Satanás, agindo dessa maneira, pior que ímpios. É como eles estão agindo. Por isso nós estamos aqui, esperando que vocês, membros da nossa igreja pentecostal Deus é Amor, venham para cá. Vocês que querem participar da votação, para nós escolhermos novos membros para a diretoria da Igreja Deus e Amor, venham para cá, para que nós possamos proceder a esta votação. E só vamos sair daqui quando a nova diretoria houver sido escolhida, porque do jeito que está, não vamos mais aceitar de forma alguma. E esse membro da diretoria de conchavo com a maçonaria, esse membro da diretoria de conchavo com a maçonaria vai ser o primeiro a ser trocado, porque ele se infiltrou na diretoria da Igreja Deus é Amor para manipular os demais e fazer com que a Igreja Deus e Amor fosse levada para a ruína. Mas o sangue de Jesus tem poder. Eu estou aqui de pé, convocando todos os membros da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Venham para cá, não se atemorizem. Ah, mas o portão está fechado. Não tem problema. Ainda que você fique dentro do carro, na rua, em frente ao templo da glória de Deus, nós saberemos que você é a favor de que haja uma nova diretoria para a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Basta vir, ainda que você fique dentro do seu carro ou na calçada, nós vamos entender que você é a favor de que a diretoria da Igreja Deus e Amor seja trocada. E nós vamos fazer isso de maneira cordial, civilizada e amigável. A vontade dos membros da nossa igreja é que vai prevalecer. A vontade dos membros da nossa igreja é que vai prevalecer. Por que eles vão subir aqui? Não deixem subir. Não deixem subir. Querem me tirar daqui na força, porque é assim que eles agem. Eles não conseguem conquistar a simpatia do povo. Por quê? Porque agem de maneira ímpia, de maneira reprovável pela Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E ao agirem de maneira reprovável, o povo que já foi muito bem orientado pelo nosso saudoso missionário Davi Miranda, os membros da igreja não são bobos e por isso não apoiam, e por não terem o apoio dos membros da nossa igreja, é que eles, nestes últimos 7 anos, de 2015 até 2022, nunca procederam a novas votações e novas eleições da diretoria, conforme o nosso saudoso missionário Davi Miranda fazia. O nosso missionário Davi Miranda fazia isso por quê? Porque ele sabia que, sendo um homem que praticava a justiça e andava de acordo com os preceitos de Deus,
ele podia colocar diante do povo todas as questões que necessitassem de que o povo escolhesse. E ele não tinha medo, assim como eu estou fazendo aqui agora. Estou fazendo exatamente o que ele fez. Eu cresci vendo o meu pai agindo dessa maneira, com transparência, para dar credibilidade ao que era feito. Era assim que ele agia, com transparência. Agora, essa atual diretoria, com alguns membros lá dentro corruptos, manipulando os outros, os demais, age dessa forma, com represália. Vamos fechar o portão. Os membros não podem entrar. Onde já se viu? Onde já se viu manter para fora os membros da própria igreja, dizendo que eles não podem adentrar o salão de cultos? É isso? É isso mesmo? É real o que eu estou vendo acontecer? A diretoria mandando fechar os portões da igreja para que os membros da igreja não entrem na própria igreja, aonde eles vêm frequentemente cultuar? É isso? É isso que eles fazem? A polícia vai me dar respaldo, porque nós estamos em paz. Olha, ninguém se exalta, ninguém perca as estribeiras. Nós estamos em paz. Como membros da igreja, nós apenas queremos uma nova eleição de diretoria. Não é rebelião, porque rebelião, irmã, se acalme, minha querida. Se acalme. Se acalme, por favor. Rebelião seria se eu houvesse formado um grupo na surdina, de maneira escondida, para tomar de assalto a parte administrativa, financeira e espiritual da igreja. Isso sim seria rebelião. Mas eu não estou fazendo nada disso, eu não fiz isso. Eu vim aqui me colocar diante do povo, com a minha cara limpa, sem temer nada, porque eu não tenho medo não. Não tenho medo não. E os maçons que queriam se infiltrar aqui na igreja, eu sei que vão começar a me perseguir. Eu sei disso. Mas hoje o Senhor me revestiu da couraça, do capacete, do calçado, de toda a armadura de Deus. Pode vir o que for, pode vir maçom, pode vir quem quiser. Não vai vencer a vontade dos membros da nossa igreja pentecostal Deus e Amor. E a vontade dos membros é que haja nova eleição, que sejam trocados alguns membros da diretoria atual, que há 7 anos manda e desmanda longe da vontade dos membros. Nunca mais procederam a uma nova eleição, coisa que o nosso missionário Davi Miranda fazia com frequência. Convocava a Assembleia Geral, convocava a todos para virem procederem a uma nova eleição, para escolherem novos membros da diretoria. Esta nova diretoria que está aí não quis mais isso. Por que será? Por que será? Não é bastante suspeito? É muito suspeito que essa nova diretoria não queira. Por quê? Por causa da corrupção que graça ali dentro. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu sei que é difícil escutar, é difícil ouvir, mas essa é a verdade. Armaram para mim com esse vídeo uma voz que não é minha, o vídeo que já está nas mãos de um perito
para atestar, através de um laudo, que aquela voz não é minha. E a diretoria se precipitando e sumariamente me cortando de todas as atividades? Não, eu não permito uma injustiça dessa magnitude. Jamais, jamais. E não vão me calar, não vão me calar. Essa diretoria que aí está, alguns deles manipulados por Davi Oliveira de Miranda Almeida, que pinta e borda aqui dentro da igreja com o seu grupinho rebelde e não é disciplinado nunca. Muitas pessoas talvez não saibam, mas existe uma outra igreja dentro da igreja. Acreditam nesse absurdo? Uma área da igreja Deus e Amor, que antigamente era a galeria da nave principal, do salão 1, do Templo da Glória de Deus, foi transformado em auditório inicialmente. E depois foi lá que passaram a realizar os cultos do Ministério Jovem Regenere. Por que foram se esconder entre quatro paredes escuras? Empregaram milhões de reais naquele salão de culto dentro da igreja. Para quê? Por que nunca quiseram cultuar aqui? Por quê? As paredes são feias, é isso? O teto é feio, é isso? As cadeiras não são almofadadas, é isso? Mas é o nosso padrão de uma igreja de povo simples, muitos deles humildes, que amam a verdade do Evangelho, que se lembram que o Todo-Poderoso Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, não tinha onde repousar a sua cabeça. E agora existe essa outra igreja dentro da igreja, lá naquele local. Para quê? Para cultuarem lá. Por quê? Porque o salão de cultos, todo mundo está reclamando que a gente está fazendo isso e aquilo. Estamos reclamando mesmo. Para quê? Para que luzes coloridas e dançantes e fumaça e aquela pulação e aquelas roupas indecentes, tanto para os rapazes quanto para as moças? Para que isso? Para quê? O nosso padrão de igreja não é esse. Não adianta querer mudar a identidade da nossa igreja. Não vai mudar, não vai. Não vai mudar. E já que este povo não é o seu povo, Davi Oliveira de Miranda Almeida, então abra uma igreja para você e crie um povo para você, porque este povo da igreja Deus e Amor é um povo que custou o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Só isso, simples assim, simples assim. Abra uma igreja para você e forme então você o seu próprio povo, já que o povo da igreja Deus e Amor não é o seu povo. E Débora Oliveira de Miranda Almeida, que dá tanto respaldo ao filho que age como um ímpio, vá com ele para essa igreja que ele vai criar, que ele vai fundar, e comecem do zero, comecem lá do zero, e o que vocês conseguirem alcançar, vocês alcançarão. Mas aqui na igreja pentecostal Deus e Amor, não, de forma nenhuma, isso não vai acontecer. Eu não quero desligar a live, porque na hora que eu desligar a live, eles vão pintar e bordar aqui. Essa é a verdade. Não dá nada, a gente está aqui amigável, só querendo, ninguém diga nada, ninguém diga nada. Sim, claro, eu vou continuar transmitindo na live, tá bom? Posso conversar com a senhora separada? Não. Aqui mesmo, aqui em cima. Pode conversar aqui. Posso subir aí? Não. Vamos conversar eu, você. Não. Porque se vocês quisessem conversar, teriam ido na hora que fui chamada.
lá em cima, no 6º andar hoje, às 5 horas da tarde. E me cortaram sumariamente, baseados num vídeo falso, que está nas mãos de um perito para ser analisado. Como é que eu posso ser disciplinada e penalizada baseada num vídeo falso? E o Davizinho, que foi publicamente se colocar contra a presidente e a diretoria, não foi disciplinado. Que isso, gente? Que 2 pesos e 2 medidas é essa? E balança enganosa, é isso? Nós estamos aqui em paz. Eu estou convocando os membros da igreja para que venham, para a gente proceder a uma votação para a nova diretoria da Igreja Deus e Amor, porque eles estão no poder há 7 anos, sem nova eleição. Eu tenho, porque eu sou membro e pelo estatuto, qualquer membro da igreja pode convocar uma Assembleia Geral. Eu li o estatuto. Tá? Qualquer membro pode. Não, isso não é rebelião. Rebelião seria se eu houvesse feito tudo na surdina e depois chegasse aqui tomando de assalto dizendo, agora tudo isso aqui é nosso. Não foi isso que eu fiz. Eu estou chamando os membros para virem, para nós elegermos uma nova diretoria. Pela lei eu posso. E a gente está em paz aqui. A gente não quer guerra, não quer briga com nada, com ninguém. Só queremos escolher a nova diretoria. Só isso. Eu posso subir para conversar com a senhora? Não, não pode. Porque eu tô num momento muito importante, com mais de 3 mil pessoas na live. Glória a Deus. Sou evangélico, a gente não está aqui para causar nenhuma força, entendeu? Conheço a palavra também. Não sou crente de hoje, sou crente praticamente de berço, entendeu? Então a gente está aqui para lidar com a melhor organização. A gente vai ter que inflamar mais. Não adianta sair. Gente, quantos membros da nossa igreja têm acesso à internet? Só fala pra mim. Nem metade, gente. Não, aqui nunca tem culto à noite. Nem metade, gente, tem acesso à internet. Como será a votação? Nós queremos saber. Por aclamação. Por aclamação. Como meu pai fazia. Ó, a polícia vai querer subir aqui. Respira. Não tem por que a gente fazer isso agora. Tem sim. É pior pra você. Não é. A gente vai destruir a sua defesa. Não, porque o perito vai atestar que aquela voz não é minha. A nova diretoria vai me dar respaldo. Quantos membros da nossa igreja têm acesso à internet? Só fala isso pra mim. Então, mas adianta essa live que você tá fazendo? Porque não é só os da nossa igreja. Isso aqui tá repercutindo. E não é aqui que vai rolar a votação. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Eles vão fechar o portão, não vão deixar mais que eu entre. É o que eu tô falando. Se eu parar essa live, eles têm que ir embora. Eles só não fizeram nada porque eu tô ao vivo. Estou aqui confabulando com a minha advogada, minha secretária e minha assistente. Por isso, eu fiz uma pausa na fala. Mas nós estamos aguardando que haja a nova eleição. O policial para conversar. Alguém vai ter que ficar aqui segurando isso aqui na live. Porque eu não vou sair da live. Quem vai ficar segurando? Os policiais, né? Não, pra você? Você não é da equipe Reviver. Você não é da equipe Reviver. Você segura aqui? Olha, o Anacleto vai segurar o celular aqui para continuar essa live, enquanto eu vou ali conversar com o policial que quer subir aqui para me prender. Só um instante. Filma aqui, tá? Tá. Sim, sim.
sentar aqui. A senhora não consegue resolver esse mais da justiça? Pela lei, entendeu? Representar os membros do conselho. Mas se você quiser representar judicialmente, não é aqui no altar, é na delegacia. Aqui eu quero fazer a votação da nova diretoria, que são os membros que escolhem a diretoria. Aqui isso eu não consigo dar esse direito há 7 anos. Eu disse para vocês que a gente não vai se exaltar. Os ânimos não vão se exaltar, gente. Eu estou aqui conversando com eles para a gente, de modo cordial e amigável, ver uma outra opção. Talvez para a gente marcar uma nova eleição numa outra data. Mas calma, não é gritando e se esgoelando que vocês vão atingir o objetivo. Então, calma, tenham calma, tá bom? Tenham calma, estou aqui conversando com eles, mas fiquem em paz. Amém. Sim. Pode puxar essa cadeira aqui, Eu posso sentar por doutrina, eu não posso. Sim, tá bem. Tá bem, tá bem. Porque, olha, chegou num nível que teve que chamar a polícia militar no favela. Porque eles agem dessa maneira. É isso que eu quero que vocês percebam. Sim, a gente já É assim viu, que eles só que a agem. gente precisa que seja resolvido entre vocês de uma forma pacífica. Porque eles venham aqui, se coloquem diante do povo e a gente vai conversar. Tem como diante marcar do povo. uma reunião Amanhã eu posterior? viajo para Belo Horizonte, porque tem um evento lá esse fim de semana. Segunda-feira à noite. Segunda, consegue marcar Eu para posso dar uma segunda? ideia para a senhora? Sim. Eu também sou da igreja. Eu frequento a igreja em torno de 8 anos, mais ou menos. Sou evangélico também. E eu acredito que a melhor forma de resolver isso daí é como a polícia orientou. Ou pelo meio judicial, se a senhora acha que está no seu direito, eles acham que está no direito deles, tem que resolver na justiça isso. A senhora tem advogado da senhora, a igreja tem advogado, o advogado deles. E eu acho que a melhor forma é o meio judicial. Eu acho que a senhora subindo aqui no altar e chamando os membros para vir até aqui e causando, e querendo ou não, causando uma multidão aqui. Mas é o normal dessa igreja. Mas por que a senhora não conversa com os membros e marca um dia para essa votação? Para resolver da forma mais pacífica, não precisar ficar essa... Porque na hora que eu sair daqui, a diretoria não vai permitir mais que eu volte. Não, aí a senhora pode acionar A senhora entra através do meio judicial, Mas entendeu? a justiça é lenta, eu só vou conseguir essa autorização daqui meses. E isso é algo que precisa ser resolvido agora. Mas seria o meio... Só que seria o meio legal, entendeu? A senhora até se resguardar. A sua advogada sabe disso. Sim, ela Entendeu? A sua advogada sabe da lei, ela sabe até melhor que a gente. Entendeu? Seria para mas resguardar no a momento que eu senhora. sair daqui, eles não vão permitir mais que eu volte. Aí a senhora pode A acionar. senhora aciona. Que eu só vou conseguir uma resposta meses e Não, meses. a polícia militar pode acionar com a polícia militar, porque é uma igreja Pode acionar. pública. A igreja é pública. Uma igreja Se a pública. igreja é pública, por que eles fecharam o portão para os membros não entrarem? Mas Isso aí a é gente uma não outra coisa. vive. A gente não Sim, as sabe. regras e as normas da igreja, particularmente, a gente não fica se intrometendo sobre isso, tá? Porque tem uma Instituição segurança pública. particular. Porém, as normas têm que ser respeitadas. As normas da igreja, a Sim, mas doutrina. sendo público e alguém quiser entrar, eles podem barrar? Não Eu podem. não conheço a norma desse Eu não sei como funciona a norma Mas do você tem sistema. segurança Sim. particular. Porque eu perguntei se estava Interno, tudo entendeu? claro que não, que tinha encerrado. Talvez após o culto eles fechem mesmo o portão para até mesmo para prevenir de não entrar Não é isso. nenhum invasor, morador de Porque rua, nós essas temos um coisas. santuário aqui que fica aberto 24 horas, que as pessoas podem entrar para ver horário e tudo mais. Então o portão tem pessoa abrindo e fechando 24 horas. Mas eles mandaram fechar mesmo o portão. Para os membros da igreja não entrarem na própria igreja. Olha o nível dessa diretoria. Não dá mais para, sabe? Então tem Pra que. aguentar. Se a senhora. resolver. Bom, nós policiais militares somos imparciais.
Senão a gente não pode tomar partido da senhora nem deles. Sim. A gente, senhor, vocês têm que entrar num acordo. Só que Mas eles não eu acredito, querem. calma. Eu acredito que se a senhora combinar uma reunião, marcar um horário e chamar o pessoal, eu acredito que eles vão apoiar a senhora. É só combinando e organizando. Porque, ó, a gente foi acionado. Sim. Teve gente ali que chamou a polícia até de Satanás. Tadinho. Entendeu? Você viu? Eles são muito bonzinhos ou muito maus, não sei, não conheço. Eles são Então, muito sem entendimento. A senhora deu para entender o nível que chegou? A senhora entendeu o nível que chegou? A gente veio aqui para ajudar. Que a diretoria tá. Mas isso é com eles, não é com esse pessoal. Para dizer o mínimo. Entendeu? Não é com a diretoria, não é com eles, não é conosco. Entendeu? Isso é com eles. Mas quem decide são os membros. Claro, por isso que eu falei para a senhora, reunião, marca, data, aposto. Eles já devem estar colocando no site da igreja. Eu aposto que os membros, eles vão vir aqui. Eles vão pedir para a senhora estar aqui. Só que tem os apoiadores da senhora, certo? Tem os apoiadores. Eles não vão permitir que eu entre aqui, essa é a questão. A melhor forma é essa, dona Leia, porque eu entendo que esse local aqui é um local sagrado. Para mim, eu tenho fé que aqui é um local sagrado. Então não é um local de bagunça, entendeu? Mas é onde sempre aconteceu as eleições anteriores. Entendi, só que isso tem que ser uma data firmada, entendeu? Uma data firmada e combinado para ser um negócio certo, pacífico. Mas não do jeito que está aqui, que daí fica a diretoria brigando com vocês. Vocês não são diretoria. Aqui para mim é local de Deus, entendeu? Fazer uma proposta para vocês. Quem sobe aqui... Porque todas as eleições anteriores foram realizadas aqui. Sim. Então eu vou fazer uma proposta para vocês. Que a diretoria venha aqui. Se eles virem aqui, aí sim me garantirem que haverá eleição e eles firmarem um documento atestando. Vai haver eleição para novos... Quem que marca essas eleições? E tal. É a diretoria que convocava. De quanto tempo? A cada 2 anos, no máximo 4. Qual foi a última? 2015. Então, acho que já tem data suficiente para estar marcando uma reunião. Mas eles não Mas a senhora... Por isso que eu estou achando. Sim, eu sei. Como o policial falou, ele fala que isso aqui é um lugar sagrado. Eu acredito que a senhora conversando de igual para igual com os seus seguidores seria da melhor forma de se posicionar junto com eles. Eu vejo o seguinte. Por quê? Quando eu sair daqui, eles não vão permitir que eu adentre novamente. Eu não estou pedindo para a senhora sair da igreja. Não, sair daqui, de onde eu estou agora sentado. Eles não vão permitir que eu adentre novamente. E se eu não adentrar, como é que eu vou sair daqui? A senhora quer fazer um abaixo-assinado para... Na verdade ia ser por aclamação. Sim, o abaixo-assinado. Quem era a favor que ficasse em pé. Entendi, Quem mas o não ficasse abaixo-assinado é sentado. com eles. Entendeu? Isso se faz de forma pacífica, organizada. Porque se quiser colher assinatura de todo mundo, faz uma fila, aposto que eles vão te apoiar. Entendeu? Mas é lá embaixo. Você se colocando acima deles, não passa muita confiança. O conflito vai continuar, entendeu? E não vai resolver nada, infelizmente. Estou pedindo para a senhora sair da igreja. Eu preciso de um documento assinado pela diretoria. A senhora não tem hoje eles não vão conseguir isso. A senhora sabe. A diretoria toda está aí. Mas eles não vão querer. E a gente não pode obrigar, entendeu? A gente não pode obrigar. Assim como a gente não pode obrigar a senhora a sair. A gente não pode obrigar a senhora a sair também, entendeu? Só que a gente queria resolver da melhor forma. Se a senhora quiser aguardar na igreja, pode aguardar. O problema é que, como o polícia falou, eu acho que é um lugar local sagrado. Mas acontece que eu ocupo esse lugar uma vez por semana para pregar, cantar, orar por eles. A senhora está pregando? Agora, nesse exato momento, não, mas eu já fiz isso a minha vida inteira. Então, a senhora conhece mais que a gente, porque é um local sagrado. Mas meu pai ocupava o altar para liderar uma nova eleição. Ele não descia lá no meio do povo, ele ficava Mas no era altar, algo organizado, a senhora concorda? ele convocava os membros, é o que eu estou fazendo. Mas a senhora está convocando sem alertar antes, entendeu? Como assim sem alertar? Sem falar antes, Sem marcar uma data, sem estar organizado. Porque pelo que eu entendi, todas as eleições, até hoje, foi marcado através da diretoria, certo? Sim. Então é isso que deveria, tipo assim, a eleição deveria continuar dessa forma. Mas eu falei com eles em dezembro, falei para eles, vamos convocar uma nova Assembleia Geral.
Esse menino, que é o filho da vice-presidente, Davi Oliveira de Miranda Almeida, falou não, mas ele nem é da diretoria, para vocês verem quanto ele manipula a diretoria. Ele falou, não vamos convocar. Aí eu virei para ele e falei, moleque, você é da diretoria para decidir o que vai, o que não vai, a diretoria vai ou não vai fazer? Ele falou E a diretoria ficou calada, e ele também. E aí eles não convocaram, isso foi em dezembro. Bom, agora a senhora tem esse manifesto, se a senhora aceitar, marcar, a senhora tem esse manifesto, vai dizer para eles que se não ocorrer essa nova data de eleição, vai chamar seu advogado, vai entrar em meio judicial, porque o meio certo e que dá resultado é o meio judicial. Através da justiça, beleza? Porque lá é aí papel. é obrigatório se cumprir. É papel com papel, tá bom? Na lei. Mas eu preciso desse documento da diretoria, atestando, pelo menos assinado por 3 ou 4 deles. Quantos são na diretoria? São 7 ou 9, peraí. São 3, 4, 7, 8, 9 pessoas. 9 pessoas? Tá. Alguma dessas 9 pessoas entrou em contato com alguém hoje? Como assim? Eles estão sabendo disso aqui hoje? Sim, eles estavam aqui até agora há pouco. Foram eles que mandaram chamar vocês. Não foram os membros, os obreiros simples. Foi a diretoria que mandou chamar a polícia. E agora complicou, hein? Entendeu? É assim que eles agem. Só que é o seguinte, por que eles não estavam aqui? Foi alguma coisa organizada? Foi algum abaixinado? Foi combinado? Ou só foi por meio de revolta? Não, eles vieram para desligar o som e apagar as luzes. Aí o povo começou a gritar, eles acenderam as luzes de novo. Então, essa convocação foi meio de revolta. Não foi revolta. Se fosse revolta, seria de uma maneira assim, uma turba violenta. Eu não fiz nada disso. Eu peguei o microfone, comecei a explicar o que estava se passando e disse, se você é membro da igreja, venha para cá para a gente fazer uma nova votação. Entendi. E aí eles vieram correndo. Dos 9, pelo menos 5 veio. Tá bom. O representante da igreja, o senhor, né? Tá. Vou dar um tempo para vocês. Vocês conversam com cautela, com paciência, pacífica, que resolva essa situação entre vocês. Se vai ter culto ou não. Não, culto Tá? não tem. Hoje não vai ter, encerrou. Eu peço que, se não resolver hoje, próximo dia resolva. Se não der para conversar um com o outro, a senhora está com o seu advogado, ele já é advogado, resolva isso judicialmente, tá? Porque os fiéis, eles acabam sentindo a dor da senhora. A dor da senhora, sim, mas tem pai de família, mãe, que tem que ir embora ver filhos, tem que ir embora ver família, entendeu? Eles não têm nada a ver com isso. Não entendem dessa forma, pode ser que eles não entendam dessa forma. Eles estão apoiando, legal. Eles estão apoiando a causa, beleza. Só que eles acabam se revoltando por isso. Por mais que não seja a ideia da senhora, entendeu? Sim. Igual o polícia falou, na hora que a gente passou, a gente foi xingado e tal. Ah, eles são assim, tadinhos. Porque eles são amador da senhora, entendeu? Entre em acordo Então, com já fica ele. uma situação Depois a complicada. senhora explica com mais calma para os fiéis, tudo bem? Eu preciso desse documento assinado pela diretoria que vai haver eleição. Tá Fala pronto. isso pra ele. Entre em contato Senão, com eu não ele, posso tá? sair daqui. Entra em acordo vocês, a gente vai aguardar ali, tá bom? Sem novidade? Obrigada, viu? Estamos aqui aguardando que algum membro da diretoria possa vir se pronunciar a respeito de se haverá ou não nova eleição. Eu só quero isso. Eu não quero fechar a igreja, destruir a igreja, separar a igreja, não. Eu só quero que haja uma nova eleição. Vamos marcar para um dia determinado, um horário X? Vamos. Mas eu quero que um membro da diretoria venha aqui e publicamente garanta isso. Que vai haver a eleição, nova votação, para que novos membros da diretoria possam ocupar esse cargo, essa função. Só isso que eu quero. Essa diretoria está aí há mais de 7 anos, muitos deles. Alguns deles já estavam na diretoria quando o nosso saudoso missionário ainda era vivo. Permanecem ainda. Outros entraram em 2015, 2016. E não houve mais eleição. E eles estão pintando e bordando, agindo de uma maneira muito reprovável.
Eles não agem como homens de Deus. Elas não tomam decisões guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Não fazem isso. Ninguém aguenta mais. Nenhum pastor pode se pronunciar. Porque se um pastor colocar a sua opinião, a diretoria começa com retaliação em cima desse pastor. Tira ele, sei lá, se ele for dirigente de uma capital, essa diretoria que está aí, tira ele da capital e joga ele numa cidadezinha do interior, de 500 habitantes, para pressionar mesmo, para ele sofrer. Porque, não concorda com a gente? Sabe o que chegaram a dizer do pastor Divino Américo? Taxaram ele de inimigo da diretoria. Me fala, se a diretoria fosse formada por homens de Deus, mulheres tementes ao Senhor, eles enxergariam alguém como inimigos? Só fala isso para mim. Não, de forma alguma. Mas por que eles tratam os pastores assim? Porque eles não respeitam nem a unção dos pastores, nem a unção